aí, então, se segue, né, no domingo, e na segunda-feira da Semana Santa, narra-se que Jesus, então, vai a Betânia, né? Por quê? Em Jerusalém não havia espaço para o nosso Salvador, até bonito Santo Afonso fala, né? Que triste, né? Não havia um lugar para Jesus ficar em Jerusalém. Ele teve que ir para a cidade vizinha, para Betânia, né? E em Betânia moravam três grandes amigos de Jesus, né? Marta, Maria e Lázaro, os três irmãos. Um pouco tempo antes disso, Jesus havia ressuscitado Lázaro, né? E aqui também é um outro ponto bastante importante que a gente vai voltar mais para frente, né? Então, também havia toda uma tensão ali em torno dessa amizade de Jesus com essas três pessoas. E é bonito eu acho muito bonito quando na Segunda-feira Santa a gente vai à missa e medita esse evangelho, pensar que Cristo, né, na sua humanidade, ali nos seus últimos dias de vida, né, de vida aqui na Terra, ele quis encontrar um refúgio, né, um carinho, um lugar mesmo entre seus amigos, né? Foi o lugar que ele quis ficar ali para ser acolhido nos seus últimos momentos de vida aqui na Terra, né? E ele vai então a Betânia, que possivelmente era esse lugar de descanso para a alma dele, né? Onde ele estava entre amigos, onde ele estava entre pessoas que de fato o amavam, né? E aí, na terça e na quarta-feira da Semana Santa, são dois evangelhos que tratam de um mesmo assunto, que é a traição de Judas, né? E aqui nós precisamos meditar um pouquinho também. Porque esse também é um grande ponto-chave dentro de todo o contexto da paixão de Nosso Senhor. Porque Judas foi um dos protagonistas aí dessa história. Afinal de contas, foi ele que entregou Jesus aos fariseus. E é muito interessante nós pensarmos nessa figura de Judas, né? Porque Cristo sofreu muito por conta disso, né? A Beata Ana Catarina, que eu vou ler até um trechinho para vocês, ela diz que ao longo da paixão, nada em toda a paixão afligiu tão profundamente o Senhor como a traição de Judas. E veja, Nosso Senhor não ficou afligido com a traição de Judas por conta dele mesmo, né? Por conta dele. Jesus não estava preocupado com ele. Mas a maior dor dele era ver que Judas tinha escolhido mal, né? Que Judas não estaria mais com ele, né, na eternidade. E aí a Beata Ana Catarina faz uma reflexão, uma apresentação bem interessante de Judas para a gente conhecer um pouquinho dessa personalidade. Porque muitas vezes é alguém que, como praticamente só cita-se o que ele fez, a gente não consegue imaginar como era Judas, né? Como será que ele era? Como será que ele agia diante das situações? O que tinha nele que levou ele a fazer o que ele fez? Então, olha só, ela vai dizer assim: Judas, então, na idade de 25 anos, tinha certa erudição e dedicara-se também ao comércio. Gostava de dar ares de importância e mostrava-se indiscreto e intrometido onde não o conheciam. Também era ambicioso e cobiçoso de dinheiro, e sempre tinha andado à procura de riqueza. A personalidade de Jesus o atraía muito, e por isso tinha grande desejo de ser chamado seu discípulo e participar-lhe da glória. Como um dos 12 apóstolos, Judas tornou-se íntimo de Jesus. Ainda não era mal quando começou, e talvez não chegasse a ser se tivesse vencido a si mesmo, mesmo nas pequenas coisas. A Santíssima Virgem exortou-o muitas vezes. Como ele esperasse um reino terrestre do Messias e essa esperança diminuísse, começou a juntar dinheiro. Na última festa dos tabernáculos, se deixou arrastar inteiramente ao mau caminho. E já no domingo de Ramos, andou com a traição no coração, tendo já falado com os fariseus. Então, né, quais eram as características de Judas? Judas realmente era um ambicioso, né? Ele já era assim por natureza. Mas, né, se ele tivesse lutado um pouquinho mais para lutar para vencer essa característica dele, essa inclinação dele,
talvez ele teria se vencido, né? Mas ele não lutou. E olha que interessante o que ela fala, ele era íntimo de Jesus. Então, imagina, né, a dor de Cristo. Não era qualquer um, não era um ali que ele encontrou pelo caminho e falou oi e seguiu a vida, né? Era alguém que fazia parte da intimidade do Senhor, né? Imaginemos nós numa situação de que nós temos uma pessoa que convive com a gente, que vive na nossa casa, que vive a nossa intimidade, que vive as nossas alegrias, que conhece quem nós somos por dentro, e ser realmente traído, né, por essa pessoa. Imagina a dor de Nosso Senhor, né, sabendo que aquilo ali, além de tudo, não era uma traição qualquer, era uma traição do Filho de Deus, né? E o Papa Bento XVI, ele tem um outro discurso que ele fez em 2006, enquanto ele ainda era Papa, e ele faz uma meditação justamente sobre Judas, né? E a primeira pergunta que talvez nós podemos nos fazer, que o Papa coloca nessa meditação é: que Jesus escolheu Judas, né? Porque ele sendo Deus, ele sabia o que iria acontecer, né? Ele sabia que Judas poderia chegar a esse ponto. E por que será, né, que Jesus escolheu Judas, né? E aí ele fala, é um mistério que permanece, porque não há nenhuma fonte, né? Não tem como a gente sondar os mistérios que estão no coração de Jesus, nos corações de Deus, no coração de Deus, né? Mas nós podemos entender, né, por que Judas traiu Jesus. Por que, né, que ele traiu? Olhando essa personalidade dele, é possível que a gente compreenda. Porque, no fundo, Judas, ele esperava, quando ele começa a seguir a Cristo, ele esperava um grande revolucionário. Ele esperava um homem que ia lá, ia revolucionar tudo, ia libertar os judeus do poder dos romanos, né? Ia mudar toda a ordem social, né? Que ia ter glória, que ia ter reino. E quando Judas começa a perceber, né, que não era isso que ia acontecer, talvez ele começou a se frustrar, né? Mas o grande ponto-chave do porquê Judas traiu nosso Senhor está bem, né, marcado no Evangelho de São João e São Lucas, né? Tanto João quanto Lucas, eles dizem que Satanás entrou em seu coração, né? Então, ele já tinha toda essa propensão para o orgulho, para a avareza, para a ira, né, para o desejo de grandes coisas. E aí, então, ao invés de lutar contra essas coisas, Pedro cedeu a esse mal, né? Pedro cedeu com que Satanás entrasse, Pedro não, desculpa, Judas cedeu que Satanás entrasse, né, no seu coração. E aí, então, né, levou ele à morte eterna, possivelmente, né? Não sabemos, só Deus que sonda os corações sabe qual foi o pensamento de Judas no último instante de sua vida, né? Mas nós sabemos que em vida ele escolheu o mal, né? E é diferente de Pedro, né? Eu falei aqui o Pedro porque eu já estava pensando nele. Por quê? Qual que é a diferença de Judas e Pedro? Porque Pedro também, de certa forma, traiu Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Na hora ali do vamos ver, na hora que era para falar, não, né? Eu sigo esse homem, eu acredito no que ele fala. Pedro negou, né? Pedro também cometeu uma traição com nosso Senhor. Mas aí é que está a diferença entre Pedro e Judas. Pedro errou, Pedro traiu Jesus, mas depois da ressurreição, Pedro encontrou perdão e graça. Né? Pedro confiou, acreditou que Deus, que Jesus poderia perdoá-lo. Né? E o grande mal de Judas, no fim de tudo, né, porque conta então que ele se arrependeu, ele foi devolver o dinheiro para os fariseus, mas eles não quiseram de volta. E aí, então, ele sai e ele se suicida, né? No Evangelho de Mateus tem toda essa explicação, né? Que Judas foi se suicidar. Então, o que quer dizer que Judas foi se suicidar? Qual que é a diferença de Pedro e de Judas? Pedro acreditou que Deus é misericórdia, que poderia perdoá-lo, apesar dele fazer a pior das piores coisas. E o pior de Judas é que ele perdeu a esperança na misericórdia de Deus, né? Olha que triste, né? Além dele ter errado, além dele ter deixado o mal entrar em seu coração, ele perdeu toda a esperança na misericórdia do Senhor, né? E que triste foi o fim
então, de Judas, esse que ficou conhecido como traidor. E alguns outros detalhes, né? Quando ele vai, então, conversar com os fariseus para trair Jesus, então o preço da negociação é 30 moedas de prata, né? 30 moedas, né? E essas 30 moedas, qual que é a simbologia? O que, que tem por trás dela? Lá no Êxodo, né, que é lá no Antigo Testamento, onde o povo recebe toda a lei, né, toda a lei mosaica, 30 moedas era o valor prescrito como o valor de um escravo, né? Então, Judas, vende nosso Senhor pelo exato preço de um escravo. Então, nosso Senhor, nosso Rei, em toda a sua majestade, né, é humilhado de tal maneira a ser vendido a preço de um escravo, né? E o mais interessante que nós podemos pensar em tudo isso, né, é que os personagens que estão ali na paixão do nosso Senhor, eles foram personagens históricos, então eles realmente existiram, né? Assim como o nosso Senhor realmente existiu e viveu nessa terra, e tudo isso que é narrado aqui foram fatos reais. Mas, de certa forma, esses mesmos personagens também simbolizam os homens de todos os tempos, as histórias de todos os tempos, os acontecimentos de todos os tempos, né? Então, o que que nós vemos em Judas? O que que a figura de Judas mostra, né, para nós? Nós que estamos hoje vivendo 2024 anos depois de Cristo, né? Olha só, o Papa vai dizer no Jesus de Nazaré. O sofrimento de Jesus, a sua agonia, continua até o fim do mundo, escreveu Pascal, baseando-se em tais considerações. Podemos exprimi-lo também a partir do ponto de vista oposto. Naquela hora, na hora da traição de Judas, Jesus carregou a traição de todos os tempos, o sofrimento que deriva de ser traído em cada tempo, suportando assim até o fundo a miséria da história, né? Então, a traição de Judas teve ali o seu contexto real e histórico, sim, realmente Judas traiu, mas a dor que Cristo sentiu por ser traído por Judas, né, é a dor que ele sente pela traição de todos os homens de todos os tempos. Todos os sacerdotes infiéis, todos os leigos infiéis, todos os religiosos infiéis, todos os governantes infiéis, né? Todos aqueles que traem a Cristo, inclusive nós, né? Em quantas situações negamos a Cristo e traímos a Ele, né? Todos nós estamos personificados ali em Judas, né? E a dor de Cristo é a mesma que ele carrega em todos os tempos pelas nossas traições. E aí, no fim da narrativa, então, lá da ceia, né, quando então Judas já entregou Jesus, já entregou, já pegou as moedas, ele vai lá, ele vai participar ainda da última ceia com Cristo. E aí, Cristo, então, durante a última ceia, né, ele anuncia, né, que um de vós há de me trair, né? Cristo fala ali na ceia que um deles iria ser o traidor. E aí começam, né? Ai, aquele tumulto, ai, quem será? Quem será? Quem será? Serei eu, Senhor, né? E aí Judas fala, serei eu, Senhor, né? Aí ele responde, tu dizes, né? E aí Cristo olha então para Judas e fala, o que queres fazer, faça logo, né? E Judas sai. Judas se levanta da mesa, então, depois da ceia, e sai antes de todos os outros. E aí, no Evangelho de São João, é escrito assim: e Judas sai, ponto. Era noite, e reticências. Judas sai na noite. O que quer dizer isso? Judas vai definitivamente para as trevas, né? Ele entrou realmente, né, onde se afasta de Cristo, não há luz, né? Quando alguém se afasta de Cristo, quando alguém trai a Cristo, quando alguém vira as costas para Cristo, ali é somente trevas, né? E assim é que aconteceu com Judas.